E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais um vídeo aula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito das funções. E nós iremos, pessoal, dar continuidade à análise de gráficos de funções. Através dessa análise de gráfico, nesta aula de hoje, nós iremos identificar quando que uma função é crescente, quando que ela é decrescente e quando que ela é uma função constante, beleza? Então, vamos lá. Bom, vamos primeiro tratar aqui a respeito da função crescente, beleza? Olha só o que diz aqui, ó. Dizemos que uma função é estritamente crescente, quanto maior for o valor de x dado, maior será o valor do y correspondente. E aqui eu trago o gráfico de uma função estritamente crescente. E dá para a gente perceber através do gráfico dessa função que o que está sendo dito aqui no texto de fato ocorre. À medida que o valor de x aumenta, o y correspondente também passa a aumentar. Por exemplo, vamos pegar aqui um valor qualquer, tá? No eixo x, que pertence ao domínio da função, chamando de x1. Esse x1 vai ter um y correspondente, certinho? Vamos pegar aqui o y correspondente, que em outras palavras, esse y correspondente, na verdade, é o nosso f de x1. Show? Agora vamos pegar outro valor de x no domínio da função, só que eu vou pegar outro valor de x maior do que x1. Exemplo, vou pegar aqui, ó, x2. E esse x2 tem o y correspondente, beleza? Tá aqui o y correspondente. Que na verdade esse y correspondente será o nosso f de x2. E o que é que a gente percebe com isso? Como x2 é maior do que x1, f de x2 é maior do que f de x1. E dá para a gente perceber isso visualmente. Então dizemos que uma função é estritamente crescente quando maior for o valor de x, maior será o valor do y correspondente. Vocês percebem aqui o seguinte, pessoal. x2 é maior do que x1 e f de x2 é maior do que f de x1. Beleza? Mais à frente eu vou colocar isso aqui em palavras mais formais, certo? Vamos lá agora para a nossa função decrescente. Olha só. Dizemos que uma função é estritamente decrescente quando maior for o valor do x dado, menor será o valor do y correspondente. Aqui é o contrário. Quanto maior for o valor de x, menor será o valor do y correspondente. E aqui, pessoal, nós temos o gráfico de uma função decrescente. Vamos fazer essa mesma análise que a gente fez no caso aqui da função crescente. Beleza? Olha só. Vamos pegar aqui, pessoal, no domínio da função, um valor qualquer chamado de x1. Esse x1 tem um y correspondente. Esse y correspondente, na verdade, é o f de x1. Tá aqui. Então, tá aqui o nosso x1, pertence ao domínio da função, nós temos o y correspondente, que é o f de x1. Agora, vamos pegar outro valor no domínio da função que seja maior do que o x1. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um x2. Esse x2 também tem um y correspondente, que é o nosso f de x2. O que é que a gente percebe com isso? Eu peguei x2 maior do que x1, porém o f de x2 é menor do que o f de x1. Dá pra gente perceber isso daqui de forma bem tranquila, não é verdade? Então o que foi que aconteceu aqui? A gente pegou x2 maior do que x1 e o que foi que ocorreu? E o f de x2 é menor do que o f de x1. Dá pra gente perceber isso aqui visualmente, através do gráfico da função. Tá? Bom, pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Eu apresentei a definição de uma função estritamente crescente e estritamente decrescente. Vamos colocar essas definições agora em termos mais formais, tá bom? Vamos fazer isso aqui na nossa próxima página. Função
crescente. Vamos lá. Para todos x1 e x2 pertencente ao domínio da função, nós temos que... O que a gente tem com isso? Se x2 for maior do que x1, isso implica dizer que o f de x2 será maior que o f de x1. Beleza? Isso aqui, pessoal, é a definição formal de uma função crescente. Mais especificamente, estritamente crescente, que é o que a gente está trabalhando nesse momento. Então, para todo x1 e x2 pertencente ao domínio da função, nós temos que x1 maior do que x2 implica f de x2 ser maior do que f de x1, o que a gente acabou de ver. Ou? E no caso aqui da função decrescente, o que é que acontece? Para todos x1 e x2 pertencente ao domínio da função, nós temos que x2 maior do que x1 implica f de x2 ser menor do que f de x1. Ocorre o contrário aqui, né? Acho que deu para vocês perceberem isso. Então tá aí, definição de função estritamente crescente e de função estritamente decrescente. Vamos agora, pessoal, partir para a definição de função constante. Show? Então, está aqui, ó, função constante. Dizemos que uma função é constante quando o valor de x varia, mas o valor do y correspondente não se altera. Isso é muito simples de a gente perceber. Aqui nós temos o gráfico de uma função constante. Olha só, vamos pegar aqui, pessoal, um x1 pertencente ao domínio da função. Quem que é o valor do y correspondente aqui? O valor do y correspondente aqui é c. Ó. Eu marquei esse pontinho aqui e a sua ordenada é c. Então, o valor do y correspondente aqui do x1 é c. Se eu pegar, pessoal, qualquer outro valor no domínio da função, por exemplo, aqui x2, o y correspondente desse x2 também está sendo c. E não importa o valor de x que eu pegue aqui, o y correspondente dele sempre será esse valor de c. Sempre, 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 sempre. Tá? Então aqui a gente pode dizer o seguinte, ó. Para todos x1 e x2 pertencente ao domínio da função, nós temos que f de x1 sempre será igual a f de x2. Isso aqui caracteriza uma função constante. E nessa nossa situação, esses dois camaradas aqui eles são igual a c, o valor que eu escolhi para representar esse y correspondente, tá? Do x1 e do x2. Bom, vamos dar aqui continuidade. O que foi que a gente viu? A gente viu o que é uma função estritamente crescente, o que é uma função estritamente decrescente e o que é uma função constante. Porém, olha só essa observação aqui que eu trouxe para vocês. Uma mesma função pode ser crescente, decrescente e constante em diferentes intervalos do seu domínio. Veja o exemplo abaixo. Então a gente acabou de ver o que é uma função estritamente crescente, que é uma função que só cresce, uma função estritamente decrescente, que é uma função que só decresce, e uma função constante, cujos valores de y não se alteram. Tá? Só que uma mesma função, ela pode ser crescente, decrescente e constante, em diferentes intervalos do domínio dessa função. Então, vamos observar o gráfico dessa função aqui. Ó. Tá? E vamos tentar identificar quais são os intervalos onde essa função é crescente, onde é decrescente e onde é constante. Beleza? Pessoal, antes de começar a analisar, nós temos um erro de digitação aqui. É -2, tá? Esse valor aqui não é 2 positivo, é -2, porque está na parte negativa do eixo x. Bom, vamos analisar esse intervalo que começa no -2 e termina no 0. Se a gente pegar valores de x cada vez maiores nesse intervalo, a gente percebe que os y correspondentes começam a aumentar. Então, esse é um intervalo onde a função é crescente. Como é que a gente coloca isso? Bem simples, basta colocar em palavras. Ó. A função é crescente
no intervalo menos 2 a 0. Então, pessoal, a função ela é crescente no intervalo que começa no menos 2 fechado e termina no 0 também fechado. Show? Vamos analisar outro intervalo agora do domínio dessa função, que é um intervalo que começa aqui no 0 e termina no raiz de 2. Percebam que à medida que a gente toma valores de x cada vez maiores nesse intervalo, os valores dos y correspondentes começam a ficar cada vez menores. O que é que isso significa? Que nesse intervalo aqui, que começa no 0 e termina no raiz de 2, nós temos uma função decrescente. Show? Dá para vocês perceberem isso? À medida que o x aumenta, à medida que o x se aproxima aqui do raiz de 2, a gente tem os valores dos y correspondentes diminuindo. Ó. Então, a função é decrescente no intervalo. Qual é o intervalo aqui? Esse intervalo começa no 0 fechado e vai até o raiz de 2 também fechado. Show? E por fim, pessoal, vamos analisar o último intervalo, que começa aqui no raiz de 2 e termina no 3. Tá? Notem o seguinte. O valor de x ele pode variar como quiser aqui dentro desse intervalo, que o valor do y correspondente não está se alterando. Ó. O valor do y correspondente aqui, pessoal, ele não se altera. Ó. Será sempre esse cara aqui que eu vou chamar de y0, por exemplo. Então, se eu estou variando o valor de x dentro desse intervalo e o y correspondente não se altera, significa que a função ela é constante. Então, nesse intervalo aqui, que começa no raiz de 2 fechado e vai até o 3 aberto, a função ela é uma função constante. Beleza? Então, a função é constante no intervalo. Aí qual é esse intervalo? Raiz de 2 fechado até o 3 aberto. Essa observação, pessoal, é muito importante, tá? Porque a gente sempre vai ter funções que são crescentes, decrescentes, constantes, em vários intervalos aí do seu domínio. Show? Vamos continuar aqui, que eu tenho uma dica matadora para vocês. Olha só, qual é essa dica? Dica para identificar intervalos onde uma função é crescente, decrescente ou constante, sem precisar ficar analisando os valores de x e os y correspondentes. Visualmente, a gente consegue dizer quais são os intervalos onde a função é crescente, onde é decrescente ou é constante. E qual é essa dica? Macete, né? Bom, olha só. Aqui nós temos o gráfico de uma função, certo? E nós temos vários intervalos no domínio dessa função. Nós temos aqui o intervalo AB, BC, CD, DE, EF, vários intervalos. Então, quero que vocês imaginem o seguinte. O gráfico começa aqui no ponto A, beleza? Então, imagine que vocês estão aqui numa montanha-russa, ó, seguindo por cima do gráfico dessa função. Isso aqui é uma montanha-russa que você está passeando. Se nessa montanha-russa você estiver descendo, significa que nesse intervalo a função é decrescente. Olha que óbvio. Se nessa montanha-russa você estiver subindo, o que é que isso significa? Que a função ela é crescente nesse intervalo. Beleza? E se você estiver em linha reta, ou seja, não estiver nem subindo nem descendo, a função ela é constante nesse intervalo. Pessoal, aí detalhe, essa análise a gente sempre tem que fazer da esquerda para a direita, tá? Não pode ser o contrário. A análise tem que ser da esquerda para a direita. Então, vamos lá. Vamos dizer os intervalos aqui onde a função ela é crescente. Quais são os intervalos onde a função é crescente? Essa função aqui que a gente está analisando. Bom, de forma muito clara, a gente percebe que nesse intervalo aqui, que começa no B e termina no C, a função é crescente. Se a gente tiver numa montanha-russa aqui, nós estamos subindo, né? Subindo significa que é crescente. Então, o primeiro intervalo começa no B, fechado, e termina no C fechado. Tem outro intervalo onde essa função aqui ela é crescente? Tem sim, ó. Esse intervalo que começa no E e termina no F. Estamos subindo aqui na montanha-russa. Então,
Esses dois intervalos são intervalos onde a função ela é crescente. Eu estou colocando aqui de forma bem resumida, só para vocês pegarem a ideia, tá? Então, a função é crescente nesses dois intervalos. No intervalo BC e no intervalo EF. Quais são os intervalos agora onde a função ela é decrescente? Bom, a gente tem que analisar na nossa montanha-russa onde a gente está descendo, né? Nela. Então, olha só, nesse primeiro intervalo aqui, que é um intervalo que começa no A e termina no B, nós estamos descendo. Como se estivesse descendo uma ladeira, né? Descendo aqui na nossa montanha-russa. Então, no intervalo que começa no A e termina no B, a função ela é decrescente. Tem outro intervalo aqui onde a função é decrescente? Analisem. Tem sim, ó. Esse intervalo que começa no C e termina no D, ó. Decrescente. A gente está aqui descendo na nossa montanha-russa. Então, temos dois intervalos. Esse outro intervalo começa no C e termina no D. Tranquilo demais, né? Bom, agora, tem algum intervalo onde na nossa montanha-russa a gente esteja em linha reta, não esteja nem subindo nem descendo? Tem sim, olha só esse intervalo aqui. Esse intervalo começa no D e termina no E. Então, estamos aqui em linha reta, de forma constante. Então, a função ela é constante nesse intervalo que começa no D e termina no E. Simples demais, não, pessoal? Fácil demais. Todos esses intervalos são fechados porque, olha só, todas as bolinhas aqui estão fechadas. Beleza? Então, pessoal, essa dica aqui ela é uma dica matadora e serve demais para você fazer esse tipo de análise. Sempre dá certo, sempre, sempre, sempre. Isso facilita demais a nossa vida. Show? É uma análise visual. Imagine aí vocês e a montanha-russa e vai ficar fácil dizer onde que a função é crescente, onde que é decrescente e onde que é constante. Beleza? Bom, pessoal, com base nisso, vamos fazer agora alguns exercícios resolvidos para a gente treinar toda essa ideia de função crescente, decrescente e constante. Show? Vamos lá. Exercícios resolvidos. Primeiro exercício, vamos fazer a leitura. O gráfico abaixo mostra a variação de temperatura em um forno industrial durante o processo completo de fabricação de um produto alimentício. Determine os intervalos de tempo onde a temperatura aumenta, diminui e fica constante. Então, o que é que esse gráfico aqui representa para a gente? Representa a variação de temperatura em um forno industrial durante um processo de fabricação de um produto alimentício. O nosso eixo horizontal aqui, o eixo das abscissas, representa o tempo, ó, que é dado em minutos. E nosso eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, representa a temperatura em graus Celsius. O que é que a questão está pedindo? Determine os intervalos de tempo onde a temperatura aumenta, diminui e fica constante. Então, vamos colocar isso aqui, né? Primeiro o nosso índice. Temperatura aumenta. Vamos dizer qual é esse intervalo, tá? Temperatura diminui. E a temperatura fica constante. Pessoal, eu quero que vocês percebam que esse gráfico é o gráfico de uma função. Tá? A gente já sabe identificar quando que um gráfico é o gráfico de uma função, né? Nós estudamos isso em aulas anteriores. Bom, se é um gráfico de uma função e eu quero analisar aqui quando a temperatura aumenta, diminui e fica constante, na verdade ele está dizendo o seguinte: em quais intervalos essa função aqui ela vai ser crescente, decrescente e constante. É basicamente isso, tá? E a gente já sabe fazer essa análise. Isso é a gente imaginar que está em uma montanha-russa passando por cima desse gráfico. Não é assim? Olha só, vamos analisar aqui esse primeiro intervalo, que começa aqui no tempo 0 e termina no tempo 12. Percebam que a gente está subindo, ó, na nossa montanha-russa. Dá para vocês notarem isso? Então, nesse intervalo de tempo aqui, do 0 até o 12, o que é que acontece? A temperatura está aumentando. A temperatura ela aumenta de 50 graus Celsius para 120 graus Celsius. Tranquilo, pessoal? Então, a temperatura aumenta nesse intervalo aqui.
intervalo que começa no 0 e termina no 12. Se a questão pedisse qual foi esse aumento de temperatura? Ora, se saiu de 50 graus e foi para 120 graus, o aumento de temperatura foi de 70 graus. Show? Bom, vamos analisar o nosso segundo intervalo, que começa aqui no 12 e termina no 75. 12 minutos e 75 minutos. Se vocês perceberem, do 12 até o 75, na nossa montanha-russa, estamos aqui em linha reta. Não estamos nem subindo nem descendo. O que é que isso significa? A temperatura está constante nesse intervalo. Constante aqui em 120 graus. Então, a temperatura fica constante no intervalo que começa no 12 e termina no 75. E por fim, nosso último intervalo aqui, pessoal, que começa nos 75 minutos e termina nos 120 minutos. O que é que acontece? Na nossa montanha-russa, nesse intervalo, a gente está, descendo. Se a gente está descendo, a função ela é decrescente. A temperatura aqui, pessoal, está caindo, certinho? Veja que em 75 minutos a temperatura é 120 graus e vai decaindo, decaindo, decaindo até atingir aqui os 20 graus Celsius. Então, nesse intervalo, a temperatura diminui. Qual é o intervalo? Dos 75 minutos até os 120 minutos. Ou seja, se ela partiu de 120 e terminou aqui em 20 graus Celsius, teve uma redução de 100 graus Celsius. Show? Então, respondemos aqui esse primeiro exercício resolvido. Uma aplicação de tudo que a gente aprendeu a respeito de função crescente, decrescente e constante. Beleza? Vamos para o próximo exercício resolvido, que é uma questão do Enem aí modificada. Olha só. Vamos fazer a leitura. O gráfico seguinte mostra a participação percentual do agronegócio no PIB brasileiro. Então, vamos analisar aqui o nosso gráfico. Nós temos aqui no nosso eixo das abscissas os anos, né? 1998, 1999, 2000 até 2008. E no nosso eixo vertical, que é o eixo das ordenadas, nós temos o percentual de participação do agronegócio no PIB brasileiro. Então dá para a gente fazer um link aqui do ano em relação ao percentual. Por exemplo, em 1998 a participação no PIB foi de 21,33%. Já em 2003 aqui, o percentual de participação no PIB foi de 28,28%. Mas vamos ver o que aqui o problema pede. Segundo o gráfico, qual foi o período de queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro? Primeiro, pessoal, esse gráfico é o gráfico de uma função, certinho? Bom, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, quando ele pede qual é o período de queda, ele quer saber qual é o intervalo onde essa função aqui é uma função decrescente. Basicamente isso. A gente percebe de forma bem visual que de 1998 até 2003, a participação do agronegócio no PIB só vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando. Se a gente estivesse na nossa montanha-russa, a gente só estaria subindo aqui, não é verdade? Agora notem que a partir de 2003 até 2006, a nossa montanha-russa começa a descer. Ou seja, nesse intervalo aqui, de 2003 até 2006, o que foi que ocorreu? Ocorreu uma queda de participação do agronegócio no PIB brasileiro. Então, essa vai ser a nossa resposta. Por quê? De 2006 até 2008, ocorreu o contrário. A participação do agronegócio no PIB voltou a aumentar. Então, a gente tem três intervalos aqui, basicamente. Primeiro intervalo, 1998 até 2003, participação crescente. 2003 até 2006, queda na participação. E de 2006 até 2008, participação no PIB crescente. Show? Então, nossa resposta aqui é o seguinte. De 2003 a 2006. Foi o período onde teve queda da participação do agronegócio no PIB brasileiro. Esse intervalo aqui começa em 2003 e termina em 2006. Nos outros dois intervalos, houve um aumento na participação. Show? Não queda. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários, que a gente tenta explicar tudo isso de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu e até mais!